Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja convosco. Quem vos fala, presbítero Lídio. Eu quero convidar você a nós abrirmos a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 5, e o verso 15. A palavra de Deus diz: de sorte que transportavam os enfermos para as ruas e os punham em camas, em leitos e em camilhas ou em macas, para que ao menos a sombra de Pedro, quando este passasse, cobrisse alguns deles. Pedro. Vamos falar sobre o ministério de Pedro. E aqui nós estamos falando de algo sobrenatural que acontecia através da vida de Pedro. Muitos milagres que ocorreram no ministério do apóstolo Pedro estão registrados na Sagrada Escritura. Pedro se destacou entre os 12 apóstolos de Cristo. Primeiro nós vemos um homem rude, um homem que tomava todas as suas decisões através da força do seu braço, através simplesmente das suas pequenas convicções que ele tinha. Mas agora nós vemos aqui um homem transformado. Nós vemos aqui agora um homem totalmente agora impulsionado pelo Espírito Santo de Deus. E agora ele vem a se destacar de uma maneira diferente. Agora ele torna-se um líder, no seu colegial apostólico. Além de ele ser porta-voz dos 12, Pedro se destacou como um eficiente, agora um pregador da palavra de Deus, com um ministério, vamos dizer, sobrenatural. Seu nome anterior era Simão, porém Jesus, mudou seu nome para Cefas, quer dizer Pedro, cujo significado em aramaico é pedra. De acordo com Russell Shedd, Pedro recebeu um nome novo para acompanhar o caráter novo que ele tinha agora, que Cristo lhe deu. Nós vamos ver que através da vida de Pedro, quando Pedro e João estavam subindo para a hora da oração, nós vamos ver isso lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 3, 1 a 8, através da vida de Pedro e João, que o acompanhava, o paralítico que ficava à porta do templo de Formosa, foi curado, foi transformado. Muitos enfermos colocados, como o texto que nós lemos, em macas, em camas, eram trazidos para as ruas com o objetivo de serem curados apenas quando a sombra de Pedro fosse projetada sobre a vida deles. Através da vida de Pedro, um paralítico chamado Enéas, que ele já jazia 8 anos na cama, lá na cidade de Lida, foi curado também. Você vai ver essa história, este relato lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 32 a 34. Através da vida de Pedro, uma mulher por nome Tábita, ou Dorcas, ela foi ressuscitada na cidade de Jope. Está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9, 36 a 42. Além de Pedro, de que Pedro pode ter realizado muitos outros milagres que a Bíblia não especifica, na ocasião em que foi enviado de 2 em 2, enquanto Jesus ainda estava no seu ministério terreno, Jesus enviou de 2 em 2, e quando eles voltaram alegres, contando dos milagres, das maravilhas que vinha sendo realizado através da vida deles, em nome do Senhor Jesus. Nós vamos ver esses relatos lá no livro de Mateus, capítulo 10, 1 a 8, Marcos 3, 13 a 19, Lucas capítulo 9, 1 e 2. Pedro realizou, através da vida de Pedro, muitos sinais, muitas maravilhas, prodígios, foram realizados juntamente com os apóstolos. Nós vemos isso no livro dos Atos dos Apóstolos 2, 43, lá no capítulo 5 e verso 12. Pedro ainda realizou 2 grandes sinais,
quando sentenciou a morte instantânea de Ananias e depois de Safira. Está registrado no livro dos Atos dos Apóstolos 5, de 1 a 11, essa história, que estavam querendo enganar o Espírito Santo de Deus, e através da vida de Pedro foi acontecido esses sinais. Pedro foi solto da prisão por um anjo que abriu a porta de forma milagrosa, né? Abriu os portões de ferro daquela cadeia. Está lá no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12, 5 a 18. Nós vamos no livro de São João, capítulo 14, verso 12, Jesus diz: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que essa, porque eu vou para meu Pai. Se nós pegarmos o escritor das cartas aos Hebreus, carta aos Hebreus, ele vai nos dizer aqui: como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuídos por sua vontade? Livro de Hebreus, capítulo 2, verso 3 e 4. A grande obra iniciada por Jesus foi depois continuada por os seus apóstolos. Só que hoje, o que nós podemos dizer hoje? Quem são os apóstolos do Senhor hoje? Será que nos nossos dias não acontece mais isso através da vida de ninguém? Será que agora eu não tenho que me colocar, assim como aconteceu com Pedro, colocar-me eu nessa história agora? Pedro, agora mesmo andando com Jesus, mesmo estando com Jesus, acompanhando os milagres de Jesus, vendo os prodígios que Jesus fazia, ouvindo os ensinamentos de Jesus, Pedro ainda continuava um homem rude. Mesmo assim é que os discípulos ainda continuavam, né, sem ter uma verdadeira conversão. E aí Jesus fala para Pedro, né, Pedro, quando você se converter, quando você for transformado. E isso aconteceu no dia de Pentecostes na vida daqueles homens, que eles ficaram em Jerusalém até serem revestidos do poder de Deus para poderem fazer a obra do Senhor. Depois que Pedro agora é revestido do poder de Deus, depois que agora Pedro recebe o Espírito Santo de Deus na sua vida, começam a acontecer coisas extraordinárias através da vida de Pedro. Pedro agora recebe essa transformação do Espírito Santo na sua vida, e agora começa a acontecer através da sua vida a transformação das pessoas, cura das pessoas, milagres, prodígios, maravilhas, sinais através da vida de Pedro. Pedro agora torna-se uma referência, um líder. Será que não está precisando acontecer na minha vida o dia do Pentecostes? Será que eu tenho buscado o poder de Deus? Será que eu tenho buscado estar na presença de Deus para receber o Espírito Santo de Deus na minha vida? Será que realmente eu estou cheio do Espírito Santo de Deus? Que diferença nós temos feito? Que diferença eu tenho feito na sociedade? Que diferença eu tenho feito na minha casa? Que diferença eu tenho feito na igreja onde eu congrego? Será que pelo menos uma palavra de Deus na minha vida eu tenho para as pessoas? Pense nisso. Após o dia de Pentecostes, o ministério de Pedro nunca mais foi o mesmo. Deus autenticou as credenciais de seu ministério apostólico. E nós vemos aqui com muitos sinais, com muitos dons, com muitas maravilhas, com muitos milagres. Busque hoje o dia de Pentecostes na tua vida. Busque hoje o dia de Pentecostes. Busque hoje o Espírito Santo de Deus na tua vida. Busquemos hoje com fervor esse Espírito Santo para que possamos fazer a vontade do Senhor com mais alegria, com mais fervor e com mais poder de Deus nas nossas vidas, para que possamos neste mundo ser a diferença, para que possamos neste mundo operar as maravilhas de Deus através das nossas vidas, e que pessoas venham ser transformadas, que pessoas venham ser salvas, que pessoas venham ser curadas, que pessoas venham ser transformadas para a glória do Senhor Jesus. Fico com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém?